Olá, Caçarém. Eu sou Arnaldo Viana de Araújo, conhecido por Nau Viana. Quero antecipadamente parabenizar o Cacerengue por mais um ano de sua emancipação e dizer da minha satisfação, do meu prazer, por que dizer não, do meu orgulho em ter participado na formatação do projeto que foi encaminhado à Assembleia, apresentado pelo deputado Arnaldo Viana e aprovado por unanimidade daquela casa. E depois levado para promulgação pelo governo do Estado da época Cícero Lucena. Antes disso, Solânia teve o projeto que criou o distrito de Cacerengue. Esse projeto é o projeto 3878, do dia 29 de julho de 1978. Esse foi um projeto apresentado por Ramalho Leite. É aí onde eu entendo e percebo que alguém confunde a história da emancipação com a história da criação do distrito. O distrito foi criado e apresentado o projeto pelo deputado Ramalho Leite. Já a emancipação política do Cacerengue foi um projeto encaminhado à Assembleia, apresentado e defendido pelo deputado Arnaldo Viana. Esse projeto é o projeto, deixa eu olhar aqui, é o projeto 5922, do dia 29 de abril de 94. Justamente agora, 29 de abril, o Cacerengue está completando 28 anos. E por que eu falo isso? Eu falo isso porque a formatação desse projeto foi quem, na verdade, após a aprovação pela Assembleia da lei que tornou a emancipação, eu tive a participação. Isso é a lei complementar que autoriza, né, um plebiscito para que depois os municípios que estejam bem enquadrados na lei complementar número 1, aqueles que atenderam aos pré-requisitos, foram aprovados e criados os devidos municípios. E para a formação desse projeto, o trabalho não foi pouco. Tivemos que atender a todas as regras da lei. E a regra exigia o quê? Que o município tivesse um número mínimo de habitantes, um número mínimo de eleitores, um número mínimo de casas e que tivesse a sede constituída de delegacia de polícia, de escolas, de cemitério público, de escritório da CAGEPA, de escritório da SAELPA na época. Então, para que esse projeto fosse formatado, tivemos que buscar, correr atrás dessa documentação. E eu fiz isso. Inclusive, o abaixo-assinado, com no mínimo 100 assinaturas, e eu consegui um abaixo-assinado com 220 assinaturas. E até para isso, nós temos aqui como testemunho desse trabalho muita gente. O Semar, eu me lembro muito bem, Antônio Lineixa, eu me lembro muito bem, e é testemunha desse nosso trabalho. E percorremos não somente a sede do município, do distrito, percorremos todo o município, todas as regiões. Começamos pelo Gamileiro, terminamos Cinco Lagoas, ali depois perto do Cacerengue, depois fomos a Cabeçudo, depois ali em Sebastião Macena, enfim, tomamos a assinatura de todos os habitantes, de toda a região do município. E assim formatamos o projeto, entregamos ao deputado Arnaldo, ele levou para a Assembleia, por unanimidade, aprovou, e inclusive nós temos outro orgulho, que esse projeto foi tão bem formulado que serviu de modelo para outros municípios. Deputados, amigos, colegas de Arnaldo, pediram esse projeto, a cópia desse projeto, para que também os municípios dele pudessem formatar o seu projeto. E assim, no dia 24 de abril de 94, a lei foi aprovada e encaminhada para o governador do estado promulgar a lei. Na época, o governador era Cícero Lucena. Cícero Lucena, que estava no governo, substituindo o então governador Ronaldo Cunha Lima, que havia se afastado para concorrer ao Senado. E daí veio o quê? Aquele pensamento de que o governador iria nomear um interventor
para o Casserengue até que coincidisse com as eleições. E então o Casserengue foi promulgado a sua lei de criação em 24 de abril de 94 e a eleição só veio ocorrer em 96, justamente quando eu também concorri para prefeito de Solânia e Antônio Lineixa concorreu para prefeito de Casserengue. Como ocorreu esse processo? Eu, na época, muito ligado ao governador Maranhão, ainda tenho orgulho disso, e ele me perguntava, sabendo-se, né, que Casserengue ia ter os seus candidatos. Não, quais são os candidatos lá que vão concorrer ao mandato? Eu digo, governador, lá se apresenta com 3 nomes. E ele diz, quais são? Eu digo, tem o nome de Valdomiro Rocha, tem o nome de Antônio Lineixa e Rafael Félix, que nós conhecemos como Rafael da Rapadura. E ele disse, vá lá, crie o diretório e em comunhão com todos, escolha o candidato e me traga para a gente começar a discutir os problemas de Casserengue. E assim eu fiz. Vim a Casserengue, vim a Joaçolânia, convidei primeiro Valdomiro para que ele, se ele quisesse ser o candidato, e ele disse a mim que não tinha interesse. Fui a Casserengue, me reuni com Antônio Lineixa e com Rafael e programamos um dia, uma reunião para a discussão do nome e a criação do diretório. E assim nós fizemos. Essa reunião ocorreu lá no grupo escolar, onde hoje é a sede da prefeitura. E na hora que nós estávamos lá discutindo o entendimento de um nome, que surgiu, no caso, Antônio Lineixa, Rafael, no entendimento com Antônio Lineixa, cedeu o nome, declinou do nome e Antônio Lineixa saiu candidato. Daí formamos um diretório, houve a eleição, e nesse interim, Valdomiro aparece lá na reunião do grupo. E eu ainda perguntei a ele, ele disse, não, eu teria interesse se fosse um consenso, um nome de pacificação, mas assim, para concorrer eu não tenho interesse. Aí eu disse, mas Valdomiro, você não quis, já está aí decidido, o grupo aí decidiu, e o nome é Antônio Lineixa. Levei o nome para o governador, e ele me disse, não, eu lhe dei tantos projetos de eletrificação rural. Dos seus projetos, você ceda 3 projetos para Antônio Lineixa, para que ele comece a fazer o trabalho dele lá no Casserengue. E assim ocorreu. Então isso para mim é uma questão de muito orgulho, essa ligação que nós temos, né, com o Casserengue. E na verdade foi um parto sem dor, eu diria assim. Todo mundo torcia para que Casserengue se tornasse independente, sabendo-se que o município de Solânia jamais teria condições de dar a condição que tem Casserengue hoje. Só ela se tornando cidade, município, queria ter a condição que tem hoje. E graças a Deus, ela teve a felicidade de ter bons prefeitos. Eu aqui não distingo ninguém, todos foram excelentes prefeitos. Antônio Lineixa, Dinda, o menino Carlinho, e agora, são bons prefeitos, homens que respeitam o erário público, que respeitam o povo e que fizeram uma gestão dedicada com amor ao povo e respeito ao erário público. E está aí hoje um menino um rapaz jovem, também não nos envergonha, trabalhando dentro das condições, é claro. Nós sabemos que os municípios sofreram um pouco com essa pandemia, mas que agora estamos deslanchando para um novo tempo de trabalho. Então, Casserengue, eu tenho esse orgulho. Sim, tem outra coisa importante, que nesse interim da criação do município, esse trabalho vem de muito tempo, vem de 92. Inclusive, numa certa vez, eu levei ao governador em audiência com o deputado Arnoviano, a bancada de oposição na época. Nós fomos ao governador apresentar e discutir o projeto de emancipação política do Casserengue. Isso foi em 92, não me lembro a data. Eu tenho essa foto, eu tenho esse registro. Inclusive, eu dei até uma cópia dessa foto a Antônio Lineixa e dei uma a Naná, nossa querida presidente da Câmara de Vereadores. Eu tenho outras fotos para também entregar a Cícera Motorista e a todos os vereadores da época. E hoje eu estou aqui parabenizando Casserengue, né, dizendo o carinho que nós temos por Casserengue. E agora à noite, eu conversando com os parentes em casa, eu dizia que Solânia e Casserengue são 2 corpos, uma alma só, né? Na verdade, todo mundo se gosta, todo mundo se considera, não existe divergência entre Solânia e Bananeiras, entre Solânia e Casserengue. Desculpe, falei Bananeiras,
porque na época da emancipação de Solânia, a briga não foi pequena, foi muito grande. A sorte que nós tínhamos vereadores de Solânia que foi lá brigar em Bananeiras para que Solânia pudesse se tornar independente. Na época foi João Rocha, que eu me lembro, Antônio Vaz de Oliveira. Já no Casserengue isso não aconteceu. A bancada, as bancadas de situação e de oposição, todas foram favoráveis à emancipação política do Casserengue. Por isso que eu digo, foi um parto sem dor. E depois disso, antes houve o plebiscito, né, que aceitaram, aí depois veio a lei que aprovou, veio a lei que criou o distrito, e depois veio a instalação do município. No dia 1º de janeiro de 1997, eu tomava posse como prefeito de Solânia, e depois viemos ao Casserengue entregar a chave da cidade ao nosso prefeito eleito na época, Toninho de Leixa. E eu me lembro, até brincando com o Toninho, eu disse a ele: Toninho, na hora que entreguei a chave, cuide desta menina recém-nascida, como você cuida muito bem de suas filhas. E a todo o Casserengue, meu abraço fraterno e meu muito obrigado.